É isso daí, está entrando no ar mais um programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, semlimites.tv. Inscreve aí no nosso canal, compartilha com todo mundo aí esse vídeo, esse debate aqui, esse programa, essa conversa. É Sem Limites, é um programa que a gente fala de variedades, fala de vários assuntos, e a gente está também na 101.3, na Sara Brasil FM, para você de São Paulo nos acompanhar, tá bom? Eu sou o Bispo Cristiano Guimarães, aqui do meu lado minha esposa amada, querida Bispa Camille, Oi, maravilhosa. pessoal, tudo bem com vocês aí? E nossa terapeuta e pastora Ana Paula. Tudo bem, Aninha? Oi, bispos, tudo bem? Oi para você que está em casa. E hoje o tema está bem interessante, como sempre, né, gente? Só traz tema interessante aqui. Tema interessante, acho que é o tema mais relevante para os sério dias aqui. de hoje. Exatamente, né? A gente vai falar por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por que pessoas boas vivem coisas ruins, coisas negativas. E eu já vou começar pedindo para você nos seguir também no nosso Instagram, no @semlimites. É lá que você participa, é lá que você manda o seu vídeo com a sua opinião. E quero começar já chamando um vídeo da internet que fala desse assunto, para a gente já começar desse vídeo aqui a nossa conversa. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Para responder isso, seria preciso conhecer o que é desconhecido, a mente do próprio Deus. Às vezes, o significado de uma tragédia é difícil de se compreender, mas se alguém tem fé, tudo tem um significado. Mas por que um Deus amoroso permitiria o acontecimento dessas tragédias? Será que Deus, como o Sr. Frank sugere, quer que a gente sofra? Eu pedi força. E Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria. E Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem. E Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor. E Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Minhas orações foram atendidas. Olha aí, interessante esse vídeo, né? Muitas vezes, para Deus nos fazer crescer, Ele coloca uma dificuldade, um desafio, uma batalha, né? A gente fala na Bíblia que foi o gigante Golias que promoveu Davi. Todo mundo tinha medo do gigante, todo mundo fugia, todo mundo via o gigante como um problema, e Davi só se tornou quem ele se tornou também por causa desse acontecimento. E aí, coisas ruins acontecem com pessoas boas? É muito interessante que eu acho que esse questionamento é um questionamento muito antigo, né? Na Bíblia tem até um versículo aqui, Eclesiastes 9:11 diz: Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, e nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Então, desde esse tempo aqui já era algo que era observado, né? Que o mundo não é justo. Não é porque você está fazendo tudo certinho que você vai colher tudo certinho naquela situação. Mas, porque justo é só Deus, né? A Bíblia diz. Eu acredito que quem está debaixo do governo do reino de Deus, quem está na lei de Deus, vive a justiça de Deus. Mas quem está na lei do mundo, vive a falta de justiça, né? Vive a injustiça, porque o mundo jaz do maligno. Então, se Deus nos entregou o livre-arbítrio, aquilo que acontece aqui é muito fruto das nossas escolhas também, né? Daquilo que a gente decide fazer dentro da nossa maldade ou bondade, né? Eu acho que a melhor explicação, até a gente teve essas tragédias, né? Nas escolas, a gente viu lá algo muito triste em Blumenau, aquele homem entrando na escola com a machadinha né, matando ali crianças inocentes, né? A principal explicação que eu vejo é assim: sem o livre-arbítrio, Deus poderia controlar tudo. Mas a partir do momento que Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele colocou na nossa mão a escolha. E se alguém escolhe fazer uma coisa como essa, ou Deus não dava o livre-arbítrio para o homem, aí
a gente seria fantoches, né, marionetes de Deus, aí ele controlaria tudo, ou ele teria que nos dar o livre-arbítrio. A partir do momento que ele deu o livre-arbítrio para o homem, aí o homem, aí entra o pecado, entra a ação do maligno, a ação do mal na vida das pessoas, aí acaba a gente vendo essas loucuras, essas atrocidades que a gente vê por aí, né? Muitas vezes a gente pergunta, assim, que acontece muito aqui, diante da maldade de alguém, quando alguém que é servo de Deus sofre a maldade de um terceiro, o que se pergunta é onde está a bondade de Deus, onde estava Deus naquele momento. E a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção, né? Então, aquilo que era um mal agindo se transforma em bem em ação na vida daquele que serve a Deus, né? Então, o senhor citou Davi, né? Quando Davi teve a oportunidade de matar Golias ali, a reação dele diante daquilo que estava acontecendo, de chegar um gigante, do povo dele ter risco de ser tido como escravo por esse novo povo, não foi dizer, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus me fez nascer no meio desse povo? Não foi, a pergunta não foi o porquê. O porquê Deus estava fazendo com que ele passasse por isso. Mas a pergunta que ele faz é quem ele pensa que ele é, né? Quem é esse ser incircunciso para se meter com o povo de Deus? Então, Sim. às vezes ele estava seguro da identidade dele. Às vezes a gente está tão inseguro da nossa identidade que a gente acredita que o fim é o momento presente. Mas esse vídeo do início, ele fala isso, né? Que quando você pede para Deus paciência, Deus te dá uma circunstância em que você precisa exercer a paciência, quando você vence aquilo, por fim, a sua oração foi atendida, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Vocês estão falando, né, de todas essas questões, mas a gente tem que lembrar também que a própria Bíblia fala que nesse mundo a gente vai passar por isso. Isso está lá em João 16:33, que fala que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, né? Ou seja, seja perseverante, porque eu venci o mundo, né? Eu estava procurando aqui o significado de aflição, e ele está dando aqui, né, que a aflição é aquele sentimento persistente de dor, seja ela física ou moral, é aquele sentimento de ânsia que toma conta da gente, né? Aquela agonia, aquela angústia, muitas vezes. Ou seja, a palavra de Deus está falando que a gente vai passar por situações difíceis, que nós vamos passar por situações que vão nos causar aflição, que vão nos trazer dor, seja essa dor física, seja uma dor moral. Nós vamos passar por situações que a gente vai ter muito sofrimento. Mas o que Deus está falando também? Que diante de todas essas circunstâncias, apesar de que aflição seja, a gente precisa olhar para aquilo ali com os olhos da fé, né? E pensar, meu Deus, isso vai passar. Isso é uma situação passageira, isso não é permanente, isso é transitório. E eu preciso crer em nome de Jesus que Deus é comigo e que Ele vai me fazer passar por Ele, Ele vai me dar vitória com Ele nessa batalha. E às vezes a gente age com um pouco de imaturidade, né? Quando a gente se converte e conhece o amor de Deus, parece que o amor de Deus, ele termina, ele vem de uma maneira inocente, né? Eu fico imaginando assim, quando um bebê chega numa família, quando um bebê nasce, todo mundo está feliz pelo nascimento daquele bebê. E todo mundo cuida dele em tudo aquilo que ele precisa. Mas é claro que os adultos que estão ali, eles esperam algo desse bebê, apesar do amor. Por causa do amor por aquele bebê, eles esperam algo desse bebê, que é o crescimento, né? A maturidade, que ele evolua, que ele cresça. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, Deus nos dá sonhos, Deus nos dá projetos, e a gente vive como esse neném o tempo inteiro, pedindo a papinha, pedindo... eu me lembrei muito de um versículo que vocês sempre citam bastante, né? Que está lá em Tiago 1:2. Fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu acredito muito que as nossas frustrações, elas nos levam a buscar integridade, a buscar que o nosso caráter seja moldado por Deus, né? Quando eu me frustro com aquilo que Deus me deu um sonho, quando esse sonho é frustrado, aí meu caráter aparece, ou a falha dele, ou a confirmação daquilo que foi gerado por Deus ali, do cristão dentro de mim, né, bispo? Então, deixa eu organizar aqui então as ideias. Primeiro, a gente está separando aqui então situações que acontecem na nossa vida para nos fazer crescer, que às vezes ali na hora a gente não entende, né? A gente contou aqui no programa passado a questão com a nossa filha, né?
Então, no primeiro momento, você não entende, porque aí lá na frente eu fui entender o que Deus estava fazendo. Eu lembro que eu dei um testemunho aqui, eu lá no hospital, visitando a Rafaela na UTI, e quando eu cheguei lá, que eu olhei, ela era a criança mais saudável daquela UTI, porque ela tinha nascido de 35 semanas. Tinha criança lá que nasceu de 25 semanas, né? Toda hora dava parada cardíaca, as médicas saíam correndo. E eu cheguei ali, Deus falou, eu te trouxe aqui, não foi por causa da Rafaela, sua filha está na minha mão, estou cuidando dela, eu te trouxe aqui para você orar. E eu ia para lá, eu não conseguia orar pela minha filha, eu orava pelas crianças lá do hospital, né? E um dia eu estou aqui no culto contando esse testemunho, veio uma pessoa chorando no final, me procurou, falou, bispo, eu estava com meu sobrinho lá, na mesma maternidade, no mesmo período, e eu estou afastada da igreja, mas pela situação do meu sobrinho eu comecei a orar, e toda vez que eu orava, Deus me mostrava o Senhor. Deus mostrava o Senhor, e eu falei, não, eu preciso ir lá na igreja, lá da Sara Nossa Terra, preciso ir lá na igreja do Bispo Cristiano. Aí hoje eu estou aqui no culto, o Senhor conta esse testemunho. Ou seja, Deus estava me mostrando que o Senhor já estava lá orando naquele hospital pelo meu sobrinho. Então, assim, Deus, ele sempre vai usar essas situações que, a princípio, a gente pensa negativa, para o nosso bem lá na frente. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, tem coisas que Deus não está usando, Deus não está no meio. São atrocidades. Um cara entrar numa escola e matar a criança é uma atrocidade, é uma coisa que não tem como Deus estar ali. Aí o que explica isso? O livre-arbítrio. Para Deus controlar tudo, para Deus, aí não podia nos dar o livre-arbítrio. Então Deus ele fez uma escolha. E aí, essa pergunta, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ela pode ser uma pergunta vitimista. Ah, mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus permitiu? Por que Deus não agiu? Por que Deus não fez alguma coisa? Ou ela pode ser uma pergunta, para quem tem fé, o que Deus está querendo me ensinar com isso? O que Deus está querendo me mostrar com isso? Eu vi um pai de uma das crianças dando entrevista dizendo, eu perdoo esse homem. Esse homem não vai influenciar o restante da minha vida. Eu vou sentir a dor pelo meu filho, pelo que ele passou, mas eu decido perdoar, né? Olha que atitude. E ele nobre. falou, eu sei que tem outros pais que perderam seus filhos também, que eles falaram, como você pode perdoar? Eu jamais vou perdoar esse homem, eu quero que ele morra. Se eu pudesse, eu matava ele. Então, ou seja, o coração daquela pessoa ficou tão endurecido por aquele momento de dor, que ela ficou cega. Mas aí é que está, as pessoas se esquecem que Deus deu livre-arbítrio para o homem, mas ele deu o filho dele para morrer na cruz. Aí a loucura não está em Deus, a loucura está no homem que tem um Deus que deu a vida para ele, que deu o livre-arbítrio para ele, que deu o filho dele para morrer na cruz, e esse homem fala, não, eu vou fazer as minhas escolhas, eu escolho fazer o mal, eu escolho fazer o pior para as pessoas. Esse homem que é louco, Deus está ali, regente do universo, Senhor de todas as coisas, mas ele nos deu esse livre-arbítrio. O que a gente sabe é que, né, a palavra fala que Deus sempre estará no controle de todas as coisas, independente de quais sejam. Se for uma situação de tragédia, ou se for uma situação de bênção, de perseverança, Deus está ali. A gente sabe que Ele vai estar presente em todas elas. Só que muitas vezes, como você falou, as pessoas têm essa dificuldade de compreender certos fatos quando eles acontecem. Ou às vezes até diante da dificuldade, assim, a pessoa esquece que ela tem Deus, que ela pode recorrer a Deus, né? Então, diante de uma dificuldade, de uma frustração, às vezes Deus está esperando a sua oração, esperando a sua atitude de fé, esperando a campanha que você vai fazer, se ativar. Estou muito sem fé. Então, vou até a igreja, vou conversar com um pastor que tenha fé por mim também, que me leve para uma campanha a buscar a Deus. Isso vai restaurar no meu coração o sonho de Deus, né? Porque Deus quer agir, mas Ele depende da nossa busca, né? A Bíblia fala que quem busca, encontra. Então, para eu encontrar, não é automático. Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Recebe, Ele o que pode busca, estar. encontra, né? O que bate, a porta vai ser aberta. Sim. É isso mesmo. Vamos chamar mais um vídeo da internet para a gente caminhar aqui dentro desse assunto. Você não me fez a pergunta que mais costumam fazer para mim. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É essa mesma. Não tá na minha lista. E sinceramente eu não gosto muito dessa pergunta. Não? Por que não? Porque não é uma pergunta, né? É uma reclamação.
O que eles querem perguntar é por que coisas ruins acontecem comigo. E quem pergunta geralmente acha que é uma pessoa boa. E isso parece arrogância pra mim. Livre-arbítrio existe? É claro que existe, Paul. Então coisas acontecem e Deus diz: aí cara, não olha pra mim. Não. Você tem que entender que a minha vontade e o livre-arbítrio humano não são contraditórios, porque eles não são duas versões da mesma coisa, mas eles se encaixam perfeitamente. Pessoas fazem escolhas. E essas escolhas têm consequências. Deve fazer suas próprias escolhas. E deve viver através dessas escolhas, não importando como chegou até elas. Uma pessoa endemoniada tem livre-arbítrio? Então, ela tem, porque no final das Mas contas... ela não está endemoniada? Então, mas no final das contas, a decisão é sempre... A última decisão é na mente humana. A minha decisão é minha. Eu posso ter tido uma influência maligna, eu posso ter a influência do Espírito Santo. Né? Quantas vezes o Espírito Santo fala com a pessoa e ela decide fazer o contrário, né? No final, sempre a decisão é do ser humano, a escolha é do ser humano, né? Até a decisão de deixar com que o diabo entrasse naquela área ali, né? Então, existia um momento de dúvida, e antes de tomar a decisão é onde existe a guerra espiritual, né? Mas depois que a pessoa decide, não existe mais nada que o mundo espiritual possa fazer até que a pessoa mude de ideia, né? Não, e tem um ponto aí, eu ouvi uma pessoa falando isso e achei interessante, né? É porque muita gente fala, não, esses maníacos aí, esses caras que entram em escola, que fazem essas loucuras, eles estão em surto, né? Ele surtou e foi lá e fez isso. Aí eu falei, por que ninguém... Eu vi o cara falando, né? Por que uma pessoa não surta e vai lá numa delegacia de polícia matar um policial que está armado, ou vai no lugar onde tem criminoso armado? Ah, deixa eu subir lá Entra lá no morro, lá. Deixa eu entrar ali onde tem a criminalidade, deixa eu ir lá matar os caras que estão lá armados de fuzil, Não, por que ele vai em lugar onde tem criança inocente? Então, o surto é meio... relativo, né? Ninguém surta e vai... Então, assim, eu vejo que tem muito a ver com a escolha do ser humano. E ou Deus nos dava o livre-arbítrio, ou a gente era fantoche, aí não ia ter nada de ruim acontecendo, né? Deus não viu Eva indo lá comer o fruto? Qual foi a forma de Deus agir ali? Não faça isso, você vai morrer se você fizer. Mas na hora que Deus podia intervir ali, se ele intervisse ali, acabou todo o problema da humanidade, né? Mas aí ele falou, não, mas aí não é o livre-arbítrio. Aí não é. E o homem, ele faz tantas escolhas erradas que a árvore da vida, Deus não proibiu. Ele podia ter comido a árvore da vida, mas ele foi na que estava proibida, né? Ele foi naquela que não podia. Deus fez tudo perfeito. Deus deu a árvore da vida. Deus deu um jardim com tudo perfeito, com tudo maravilhoso. Deus estava lá, Deus falava com o homem. E mesmo assim o homem errou. Então, você vai pôr a culpa em Deus nisso? Né? Não, é culpa da Eva. Quando eu chegar lá, eu quero ter uma conversa com você, tá, Eva? Adão também, ele comeu também. Ele foi... Vamos conversar seriamente com vocês. Foi co-participante, né? Então, a questão das tragédias está explicada. Na sua vida, tem algo ruim acontecendo? Tem algo... Não vá para esse caminho. Muita gente, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, né? Deus não quer mais que eu seja feliz. Não, tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas escolhas. Eu fui fazendo escolhas, cada escolha me levou para um caminho, cada caminho me levou para um destino, né? É a lei da semeadura, né? Aquilo que eu planto, eu vou colher. Exatamente. É o que eu falo, né? Toda ação tem uma reação. O mais lindo é entender que mesmo se eu tiver escolhas ruins, se eu fizer escolhas ruins, existe um caminho de retorno para Deus, né? Assim, se a gente está falando sobre propósito, Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se hoje a minha escolha não tem sido por Deus, não tem sido pelo bem, seja porque eu me vejo como vítima e aí eu vou pagar o mal com o mal, ou porque realmente eu escolhi fazer mal, existe um caminho onde eu posso ter relacionamento com Deus
e eu posso dar lugar para que o bem esteja dentro de mim, que é o próprio Deus, né? A Bíblia fala que Deus é amor, então não existe amor fora de Deus. Não tem nada bom em mim. Quando eu me encho de Deus, automaticamente eu vou vendo as coisas com mais clareza. Porque é interessante que quando a gente vê o lado do vilão, a gente acabou de ter um momento aí de muitos filmes, inclusive, né, mostrando o lado dos vilões. Teve o Coringa, Malévola, vários filmes, não sei se vocês já assistiram, mas mostrando o lado da pessoa que estava ruim na história. E muitas pessoas que se viram ali, né, falaram, não, mas espera, ele não fez mal à toa. Porque ele foi uma vítima também daquilo ali. Isso é um perigo, né? É um perigo. Vamos chamar mais um vídeo da internet dentro desse assunto. Vamos assistir e em seguida a gente volta. Falar uma coisa aqui, bem pertinho, para que você olhe bem nos meus olhos e você consiga compreender. Você sabia que muitas das vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você sabia que na Bíblia está escrito que assim como o sol nasce sobre a cabeça do justo, ele também nasce sobre a cabeça do injusto? E a chuva também, ela cai sobre a cabeça do justo e sobre a cabeça do injusto. Às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande em alguém ou em alguma conquista, em algum sonho, e quando esse sonho não se realiza, quando essa conquista que a gente tanto gostaria não se concretiza, a gente fica no fundo do poço. Sabe por que Deus permite isso? Sabe por que Deus fecha as portas? Para que você se humilhe na presença de Deus. Às vezes você coloca tanta expectativa naquilo que não vai te gerar uma plenitude e você se afunda. E aí Deus precisa mostrar para você que é Ele quem te dá a solução, que a resposta está nele, que a saída está nele, que o socorro vem dele, para que você não coloque a sua confiança em alguma conquista. Muitos têm colocado a sua confiança na sua conta bancária, outros têm colocado a sua confiança nos seus filhos, nos seus pais, no seu esposo, na sua esposa, mas nenhum deles, ninguém e nem coisa nenhuma pode suprir a lacuna vazia que há aí dentro do seu ser. Somente o Senhor. Legal o recado aí que nós ouvimos, né? Aí eu quero levantar dois pontos aqui, duas questões, né? A primeira delas a gente pode inverter também a pergunta, né? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque a gente vê isso também, né? Pessoas ruins, pessoas muito negativas, vivendo coisas boas, né? E muita gente questiona a Deus por causa disso, né? A gente também tem a questão do que a gente julga ser bom, né? Então, por exemplo, ter Filosofou dinheiro... agora, hein? Não, Filosofou. vamos parar para pensar nisso. Ter dinheiro é bom ou ruim? Depende. Se você não tem maturidade para ter dinheiro, vai se tornar uma coisa ruim na sua vida. Ou para que você vai gastar o seu dinheiro, né? Ou vai investir? Onde você vai investir seu dinheiro? Por exemplo, né? Ganhar um carro, uma Ferrari, é bom ou ruim? Depende, você sabe dirigir? Hoje eu não ia Para um querer ganhar uma menininho de Ferrari, 7 não. anos de idade, a Ferrari pode matar esse menininho. Então, eu vejo muito assim. Às vezes a gente vê pessoas ruins, a gente olha e fala, nossa, ela tem o que eu queria. Mas ela, às vezes, você está olhando só o hoje. Daqui a 5 anos, vamos observar como que vai estar essa... Não que você está torcendo para o outro dar errado as coisas na vida dele, não é isso. Mas, com o passar do tempo, isso, na verdade, está fazendo bem ou mal para essa pessoa. Para quem ela é como pessoa. Tem pessoas que, com o dinheiro, se tornam mais vaidosas, mais egoístas, se tornam pessoas mais más. Então, esse dinheiro, na verdade, é bom ou ruim na vida dessa pessoa? A gente olha e fala, nossa, eu queria ter o que ele tem, que está tudo dando certo para ele porque ele tem dinheiro. Será, né, que esse dinheiro realmente é uma coisa boa? É isso mesmo. E a segunda questão que eu quero levantar aqui tem uma máxima, né, que a gente sempre fala que as pessoas elas vêm para a igreja ou pelo amor ou pela dor. Às vezes foi uma coisa ruim que fez você ir para a presença de Deus. Às vezes foi uma coisa negativa que fez com que você fosse buscar Deus. Isso acontece muito também, né, Bispo? Acontece. Às vezes as pessoas, né, elas se frustram lá fora, perdem a esperança, e aí todo mundo sabe que nosso Deus é universal e está no controle de tudo, como eu falei, e as pessoas pensam, não, agora eu só tenho uma esperança para mim. A única pessoa que pode me ajudar agora é Deus. E para onde elas vêm? Para a igreja. Porque quando o a Senhor gente está pergunta, né, quem veio pelo amor? Aí é uma mãozinha ou outra que levanta, né? Quem veio pela dor? Todo mundo, né? Então, muita gente acaba buscando a Deus num momento de dificuldade, num momento de vale, né? Você veio
Você foi para a igreja pelo amor ou pela dor, Ana? Gente, graças a Deus eu nasci na igreja. Meus pais se converteram, eu tinha 1 ano de idade. Então, Você veio pelo amor. Aí, eu ó, vim ó, pelo uma amor, mãozinha graças a Deus, levantada, a essa aqui, ó. exceção, né? E vocês? Então, minha A mãe gente também... veio no meio do caminho. Minha mãe me levava para a igreja quando eu era criança, mas eu conheci a igreja ali, Jesus, mas não me converti. Eu me converti no momento de dor, foi no momento de dor. Eu não, eu nunca fui de igreja, não nasci lá evangélico. Eu fui conhecer Jesus quando eu tinha uns 20 anos, né? Que a gente veio para a igreja, mais ou menos. Que a gente foi para Sara. Um pouquinho mais, né? Olha só, um pouquinho mais ainda. Então, assim, né? Mas 22 você tinha. então, mas quando a gente veio para a igreja, eu vim para a igreja, né? Que o Cristiano veio para a igreja através de mim, porque eu trouxe ele para a igreja. E eu vim para a igreja porque a minha irmã Uma recebeu... coisa é ir para a igreja, cara, outra Sim. coisa é se converter, Não, né? sim, mas estou falando, mas a conversão veio por um convite. Então, mas não, eu fui para a igreja no Oba-Oba ali, alguém convidou, eu Mas fui. tem isso também, acho que as experiências com Deus vêm sempre através da dor, né? Eu nasci na igreja, mas eu descobri meu propósito através de frustrações, de Mas angústias. eu só firmei na igreja porque depois que a gente terminou nosso relacionamento. Então, Que foi um um momento de dor. né? foi um momento de dificuldade, exatamente. Então, gente, o tema realmente um tema bem abrangente, é um tema complicado, né, de se explicar. Muita gente, quantas pessoas abandonaram a fé porque não entenderam esse princípio, né, não entenderam esse tema. Talvez você está aí assistindo a gente, Deus te colocou para assistir a gente justamente por esse motivo, né? Você é alguém que se frustrou, você tinha uma expectativa e por causa de algo ruim, algo negativo que aconteceu na sua vida, você abandonou a sua fé. E eu quero te dizer, Deus está de braços abertos esperando você de volta. Se você quiser, você pode vir nos conhecer. Nós estamos na Rua Augusta, número 2027, em São Paulo, na Sara Nossa Terra. Quero deixar o convite aí para os nossos cultos, aos sábados, arenas, às 6 e às 8, e domingo, culto da família, às 10 da manhã e às 6 da noite, tá? E se você é de outro estado, de outro lugar, ou até de São Paulo e mora distante, nós temos igreja Sara Nossa Terra em todo o Brasil. Você pode entrar lá no site saranossaterra.com.br. Lá você vai encontrar o endereço da igreja mais perto de você, tá? Não deixe de nos seguir no Instagram, @semlimites.tv. Se inscreve no nosso canal do YouTube, no semlimites.tv. Meu Instagram é Bispo Cristiano com CH. Bispo Camille, seu Instagram. BPA Camille, com 2 L's e E no final. O meu Ana, toda ela, tudo junto. Joia. Chegamos ao final. Quero te agradecer e te desejar poder, a bênção, a graça de Deus aí sobre a sua vida. Um Fica forte com Deus, abraço. querido. Deus abençoe. Que Deus te Deus abençoe. abençoe.